Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na página do Bazar Horizonte. Quem for chegando por aí já vai me falando de onde vocês são, como vocês estão. Quem já for chegando por aí, gente, já vai compartilhando aí a nossa live, para que mais pessoas também possam vir participar aqui com a gente, aprender a fazer essa linda peça, tá? Hoje eu trouxe para vocês essa peça bem fácil de fazer, uma peça bem levinha, bem fresquinha e que é bem facinha também de fazer, né? Aqui eu trouxe ela mais curtinha, mas vocês podem trabalhar aí mais carreiras e fazer também uma regatinha normal aí mais compridinha, tá bom? Aí fica bem a gosto de vocês. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a professora Didi Mello, sou parceira da Círculo. E hoje eu que vou dar essa aulinha aí para vocês, espero muito que vocês gostem. Olá, Rosimeire, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a gente vai utilizar na nossa aula de hoje o fio Cleia 5. Eu trabalhei ele duplo, tá bom? Mas quem quiser também pode trabalhar ele em fio único, né? Que vai ficar uma peça aí bem mais delicada, tá bom? Então, esse fio aqui é a cor natural, né? A cor 20. E pra fazer a peça no tamanho que eu fiz a minha, eu gastei aproximadamente 75 gramas só de fio, tá? Então, gastamos bem pouquinho, tá bom? Mesmo contando já, né, o peso total da peça deu 75 gramas. E vou utilizar aqui também uma agulha de número 5,5 para trabalhar o corpo da peça. E para os acabamentos, eu vou utilizar uma agulha de número 4. Então, essa peça aqui eu fiz para uma medida de busto de circunferência de 88 centímetros, tá? Então, ela veste aí um tamanho M, mais certinho no corpo, tá bom? Então, aqui de largura, ela ficou com aproximadamente, ó, 44 centímetros. E de altura, contando já com a alça, ficou medindo 41 centímetros aproximadamente. Olá, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, para começar a nossa peça, a gente vai precisar trabalhar pontos múltiplos de 3, tá? Mais 2. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o pontinho como fica, ó. Fica super lindo, gente, pra fazer as peças agora de verão, né? Você pode estar trabalhando também, um vestidinho saída de praia, né? Em vez de fazer aqui um cropped igual eu fiz, né? Você pode estar fazendo também um vestidinho saída de praia. E você vai vir trabalhando, então, as carreiras, até o comprimento aqui abaixo da cava, né? E depois é só você trabalhar de altura de alça aqui, tá? Dá pra fazer também um vestidinho, tá bom? Com esse ponto também você pode fazer uma sainha saída de praia, pode fazer bolsa. É um ponto bem bacana, pode fazer blusas, né? Mais vazadinhas, fica bem bonito. Fica bem delicado esse ponto, eu gosto de trabalhar bastante com ele. Então, vou estar fazendo uma peça menor aqui, né? Pra estar mostrando todos os detalhes pra vocês. Mas se caso vocês queiram fazer a peça do tamanho que eu fiz a minha, eu iniciei a minha peça com 57 correntes para múltiplos de 3 e mais 2. Então, fiz um total de 59 correntinhas. Ela trabalhada frente e costa separado, e depois a gente tem a costura aqui, então, nas laterais. Então, aqui a gente vai trabalhar apenas a metade, né, da medida que deu na circunferência que deu aí na altura do busto, tá bom? Então, vocês vão tirar lá a medida na altura do busto, né? A circunferência completa, na parte maior. E vai trabalhar, metade dessa medida, tá bom? Em correntinhas. Então, você vai trabalhar a frente e depois trabalha a costa, tá? Então, você vai trabalhar só metade da medida que deu. Vai trabalhar em correntinhas, e essas correntinhas precisam ser múltiplos de 3 mais 2, ok? Então, eu quero trabalhar com outro fio. É a mesma coisa, você vai trabalhar correntinhas múltiplos de 3 mais 2 até atingir aí a metade da medida, tá bom? Pode usar o fio da sua preferência aí.
Olá, Neilda, Marina, obrigada, Cristiane, Dene de Arroio Grande, Rio Grande do Sul, sejam bem-vindas, Keila. Posso fazer com figurante e agulha compatível? E agulha compatível? Obrigada. Pode sim, pode fazer com figurante, daí você segue a mesma regra aqui, você vai trabalhar correntinhas múltiplas de 3 mais 2, tá? Vai fazendo de 3 em 3 correntinhas. Quando você atingir o tamanho que você precisa da metade da peça, da circunferência total, você acrescenta mais 2 correntinhas, tá bom? O modo de fazer é o mesmo. Só que talvez você vai precisar de mais correntinhas do que eu vou fazer aqui na minha, tá bom? Então, aqui eu tô trabalhando, né, com fio Cleia 5, só que eu peguei 2 pontas, ok? 2 cabos. Como eu disse, quem quiser pode trabalhar só com fiozinho também, que vai ficar uma peça bem mais delicadinha, né? Então, vamos começar. Eu vou fazer a laçadinha inicial. Aqui eu vou fazer menos, né? Eu vou fazer uma amostra pra vocês, mas vocês façam aí, se quiserem que a peça, então, fique do tamanho da minha. 59 correntinhas no total com a agulha de número 5,5, com fio duplo. Ou você faz aí a medida que você precisa, tá bom? Lembrando que frente e costa é separados. Então, aqui eu vou trabalhar correntinhas múltiplas de 3. Então, vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, vou fazer 21 corrente aqui pra múltiplo de 3 e vou acrescentar mais 2. 1, 2. Aí, eu vou voltar a partir da segunda correntinha, fazendo um ponto baixo. Gente, quem puder, vai compartilhando a nossa aula aí, por favor, para que mais pessoas possam vir aprender também. Então, feito um ponto baixo aqui na segunda corrente, você vai esticar um pouquinho essa laçada, ó. Estica um pouquinho, laça o fio, passa por dentro dessa laçada, ó, você segura aqui, tá? Segura bem aqui para não fechar. E entra aqui dentro do espaço e vai fazer um ponto baixo. Aqui, eu vou pular 2 correntinhas, na próxima, vou prender com um ponto baixo. Novamente, estica um pouco a laçada, seguro aqui, ó, pra ela não fechar a laçada. Laço, passo por dentro dessa laçada, volto aqui nessa argolinha que formou, ó. Entro aqui dentro e faço um ponto baixo. Vou pular 2 correntinhas, um ponto baixo na próxima. Caso você queira fazer os buraquinhos maior, né, que é uma peça mais vazadona, você pode fazer daí essas argolinhas maiores e pular mais pontos aqui na base de corrente, tá? Aí, você vê mais ou menos o tamanho das argolinhas que você vai fazer, daí você vê a quantidade de corrente que vai precisar pular, tá bom? Aqui, pelo tamanho de argolinha que eu tô trabalhando, 2 correntinhas é o suficiente para pular. Então, ó, dou uma esticadinha, seguro, laço, passo por dentro dessa laçada, volto aqui dentro da argola que formou, faço um ponto baixo. Pulo 2, um ponto baixo na próxima. Então, eu tô trabalhando aqui o ponto meio segredo, tá? Pulo 2, prendo na próxima. Então, ele vai formando assim, ó, essas argolinhas. Aí, então, fez o ponto baixo, estica a laçada, segura. Você tem que segurar, porque senão você pega aqui, ó, ela dá uma fechada. Então, se você não tá acostumado a fazer esse ponto, vai ficar mais trabalhosinho. Então, você estica a laçada, segura aqui, ó. Aí, você laça o fio, passa por dentro dessa laçada, né? Aí, fica essa alça aqui, ó. Você entra com a agulha, vai puxar e vai fazer um ponto baixo. Pula 2, um ponto baixo na próxima. Estica a laçada, segura, laça, passa por dentro da laçada, volta nessa argolinha que formou, faz um ponto baixo aqui dentro. Pulo 2 correntes, vou na próxima, faço um ponto baixo. Estico a minha laçada e faço aqui o meu meio ponto segredo. Pulo 2 e faço um ponto baixo na última correntinha.
Agora, eu faço uma correntinha pra voltar. Obrigada pra quem tá compartilhando a nossa aula. Olá, Rosa. Esse cropped veste um tamanho M, tá? Uma medida de circunferência aí, mais ou menos de 88, 90 centímetros, tá bom? Na altura do busto. Então, aqui, fiz uma correntinha, vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo. Faço um outro ponto baixo, estico uma laçada, faço um meio ponto segredo. Venho na próxima argola e prendo com ponto baixo. Então, não prendo a argola inteira, né? Eu sempre deixo aqui uma laçada aqui embaixo. Então, eu estico a laçada, faço meio ponto segredo. Venho aqui, ó, na minha próxima argolinha. Então, a minha argolinha ficou com uma laçadinha aqui embaixo, aqui na parte de cima ela fica com duas, ó. Tá com 4 fiozinhos, porque eu tô trabalhando, né, com fio duplo, mas ela fica com 2 laçadinhas aqui na parte de cima. E uma só aqui na parte de baixo. Então, eu entro aqui dentro da argola e prendo. Então, eu sigo fazendo meio ponto segredo e prendendo na próxima argolinha. Meio ponto segredo e prendo na próxima. É muito gostosinho de fazer esse ponto, gente. Depois que você pega o jeitinho dele, você vai embora. E fica um ponto bem delicado, né? Bem... Pensa numa peça levinha que ficou. Apesar de eu estar trabalhando com fio duplo, ficou super leve. Vocês têm que cuidar mais ou menos para fazer as argolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? A gente não consegue fazer, né, exatamente do mesmo tamanho, mas não vai fazer uma grandona demais, depois outra muito pequenininha, né? Tentar manter aí mais ou menos o tamanho, tá bom? Então, a gente segue... Opa, errado aqui. Fez o meio ponto segredo, vai na próxima e prende. Faz de novo aqui o meio ponto segredo. Vem aqui na última argolinha, ó. Então, aqui, eu faço um ponto baixo. Então, aqui que eu vou finalizar minha carreira, tá? Então, aqui eu tenho ponto baixo e minha última argolinha. Então, aqui dentro dessa argolinha eu entro e faço meu ponto baixo, finalizando a minha carreira. Agora, eu faço uma correntinha, viro. A Fátima tá em Toronto, Canadá. Olha só, gente, onde nós estamos chegando. Olha onde a gente chegou, que legal. Seja bem-vinda, Fátima. Oi, Regina, tudo bom? A gente tá fazendo aqui um cropped, ó. Mas pode ser feito também como uma regatinha, tá? Mais comprida, tá bom? Ou até mesmo um vestidinho. Então, aqui, fiz a correntinha, vou voltar no meu primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo e faço o meu meio ponto segredo. E prendo, então, na minha primeira argolinha já, aqui, que aparece pra mim. Estico a laçada, puxo, faço o meu meio ponto segredo e prendo na próxima. Estico a laçada, puxo, prendo aqui com ponto baixo e prendo na próxima. Lembra um pouco o pontinho tricô também, né, gente? Com laçada. Fica bem bonito esse ponto. Então, seguimos repetindo a mesma coisa, tá? Ó, sempre prendendo na próxima argolinha. Se vocês tiverem dúvida, gente, quanto ao ponto, falem aí nos comentários que eu faço mais devagarzinho, tá bom? Então, aqui, ó, sempre quando chegar no final da carreira, você vai ter o ponto baixo e uma argolinha. Então, no final da carreira, esse ponto baixo, a gente nunca vai contar ele como ponto, tá? Então, é na argolinha que você vai prender. Se você quiser também, sempre que começar a carreira, aqui, ó, quiser colocar um marcador, pra você não ficar com dúvida, ah, vou prender agora onde? No ponto baixo ou na argola? Então, ó, na argola, tá? Esquece ponto baixo quando chega ao final da carreira. Então, aqui, ó, né, a gente tem um ponto baixo e a argolinha. Então, a gente faz o último meio ponto aqui, desculpe, o último
meio ponto segredo, né? E prende aqui dentro dessa argola. Se você fizer essa argola aqui, prender aqui, fazer mais uma e prender no ponto baixo, você vai estar aumentando, tá? Então, fecha na última argolinha, voltando uma correntinha, faz um ponto baixo no primeiro ponto. Então, sempre para iniciar a carreira, um ponto baixo no primeiro ponto, estica a laçada e começa a fazer novamente o meio ponto segredo. Prende na próxima argola. Então, aqui é a mesma coisa, ó, quiser colocar o marcador aqui, ó, no início, ó, coloca, só para você não se perder depois no final da carreira. Então, onde tá o marcador é onde você vai fechar, terminar a tua carreira com ponto baixo. Então, aqui eu sigo fazendo esse pontinho. Então, sempre esticando a laçada, fazendo meio ponto segredo. E prende no próximo. Aqui também, gente, quem quiser fazer umas laçadinhas menorzinhas, não quer que a peça fique tão vazada, você pode trabalhar menor, tá? Aqui na hora de fazer a esticadinha da laçada, deixa pequenininha e faz menorzinho, né? Vai fazendo as laçadinhas assim, ó, mais pequenininha, que daí ela não fica tão furada. Aí, na hora de pular aqui, você vai diminuir o tamanho da laçada. Quando você vai começar aqui a tua peça, então, ao invés de você pular 2 igual eu pulei, você pula só um e prende. Pula um e prende, entendeu? Então, se você diminui a laçada, você diminui o tanto de ponto que você vai pular no começo. Se você aumenta o tamanho da laçada, você aumenta o tamanho de ponto que você vai pular aqui no começo. Então, a gente segue fazendo meio ponto segredo e prendendo na próxima argola até o final da carreira. Então, aqui, ó, eu prendi, né, na penúltima argola, estico minha laçada, faço o último aqui e prendo lá onde tá, então, meu marcador, que é onde tá a argolinha. Faço aqui um ponto baixo. Finalizando a carreira. Ana Maria de Triunfo, na Paraíba. A Neuza é de Tucuruí, no Pará. Josiane de Porto Alegre. Maria de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindas, meninas. Então, gente, ó, vamos começar a próxima carreira. Então, a mesma coisa. Correntinha, ponto baixo no primeiro ponto, faz o primeiro ponto e prende na próxima argola. Então, sempre você vai iniciar a carreira do mesmo jeito, né? Fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. E aqui no final, você vai prender o último ponto baixo na tua última argolinha, tá bom? Então, esse vai ser o ponto da nossa peça, tá? Você vai trabalhar aí até atingir o tamanho que você deseja antes da cava. Então, aqui, ó, então, você vai vir trabalhando, né, carreiras de volta até atingir a altura que você quer que fique, né, o comprimento que você quer que fique antes de começar a fazer a cava. Porque depois aqui a gente já vai trabalhar a altura de cava, então não vai ter como você aumentar o comprimento dela, depois que você fizer a alça, né? Então, se você quer mais comprida, você vai vir trabalhando carreiras antes de fazer a alça, tá bom? Quer mais curto? Trabalhe, então, a medida que você quer ir até antes de começar a fazer a alça, tá bom? Você mede lá debaixo da axila, né? Até o comprimento que você quer com a fita métrica e trabalha, então, essas carreirinhas de ida e volta. Então, aqui eu já tenho um passinho mais adiantado, ó. Fiz um pouquinho maior aqui pra tá mostrando as alças pra vocês. Então, olha só que lindo, gente. Então, pra fazer a alça daí, na minha peça original aqui, né, eu vim trabalhando, eu cortei o fio e fiz as alças, tá? Então, fez lá a medida que você quer, corta o fio e vamos fazer as alcinhas. Então, pra parte central aqui do decote, eu deixei com 18 centímetros, tá bom? Pra um tamanho M. Você vai fazer um trabanho, gente, desculpe. Se vai fazer um tamanho G, você pode deixar uns 20 centímetros aqui de abertura de decote, um tamanho GG, uns 22, tá? É sempre bom você ir medindo aí, se é peça pra você. Mede mais ou menos aonde fica, né, a alcinha do sutiã, assim, ó.
Aí você marca com o marcador e faz a alça mais ou menos na direção que ficou a alça do sutiã, pra que depois não fique aparecendo, né, fora aqui da alça, a alcinha do sutiã, ok? Então, aqui vai ficar com 18 centímetros a abertura para um tamanho M. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, vocês vão dobrar, daí a peça assim, ó. Vocês achar mais ou menos o meio. Então, vocês vão dobrar a peça assim ao meio. Vamos pegar a fita métrica. Então, lá, se precisa, né, de 18 centímetros, você vai medir, então, 9 centímetros para cada lado. Tá? 9 centímetros para cada lado. Coloca o marcador. Aqui, como a minha peça é menorzinha, então, vou deixar aqui com mais ou menos uns 4 centímetros, só para demonstrar, tá, gente? Então, você vai medir lá, 4 centímetros. Deixar com 5, ó. Daí eu pego essa argolinha aqui desse lado e já prendo também lá do outro lado, ó. Tá bom? Então, vocês meçam lá 9 centímetros e faz a mesma coisa. Pega uma parte de um lado, a parte do outro lá, pra ficar mais ou menos o meio, tá? Então, aqui você vai precisar de 2 marcadores. Então, aqui, eu prendo e prendo lá do outro lado também. Aí, você abre a tua peça, aí você vai ver quantas argolinhas ficou aqui, ó. Tem que ficar a mesma quantidade de argolinhas pros dois lados, tá? Depois que você mediu aí, dobrando ao meio, mais ou menos, então, a mesma quantidade de argola que ficou para um lado, vai ter que ficar pro outro, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Aqui, no caso da minha peça, ó, sobrou aqui antes da costura 1, 2, 3. Deixa eu ver, prendi. 1, 2, 3 argolinhas antes da costura. Tá bom? É antes da costura não, gente, antes da alça, tá? Mesma coisa, você tem que deixar, então, lá do outro lado, tá bom? Então, aqui ficou aqui minha costura. 1, 2, 3, que aqui, nessa próxima argolinha, onde eu já iniciei a alça. Aqui fica um pouquinho confuso mesmo, né, gente? Fica tudo misturadinho, mas eu já vou explicar pra vocês, tá bom? Então, tirado lá essas medidas, a gente vai fazer a alça. Aqui na minha peça, como é uma peça menor, eu vou deixar apenas uma argolinha aqui pra cava, tá bom? Então, lá na peça de vocês, tirou lá os 18 centímetros pra parte central, o que sobrar do lado aqui, ó, vai ser pra fazer a alça e o que sobrar de argolinha vai ser pra cava, tá bom? Então, você vai trabalhar a alça depois dessa medida dos 18 centímetros. Então, aqui eu vou deixar só uma argolinha aqui pra parte da cava e vou fazer a alça. Pra fazer a alça, a gente vai utilizar 3 argolinhas, tá bom? Então, aqui... Então, vou deixar uma argolinha pra cava, 1, 2, 3. Então, marco aqui também. Então, daí, a gente vai fazer assim. Só cortar no fiozinho aqui. Aí, troquei de agulha, né, gente? É a mesma agulha, tá bom? Depois que a gente troca. Agulha 5,5 ainda. Então, aqui, como pra fazer a alça a gente precisa de 3 argolinhas, então, vou iniciar aqui dentro dessa, onde tá meu marcador, tá bom? Vou usar essa, essa e essa. Então, a alça ali de vocês é exatamente igual a essa, tá bom? Aqui só tá uma pecinha menor, mas o modo de fazer a alça é igual. Então, você entra aí na tua argolinha. Deixa eu só explicar uma coisa aqui. A gente vai ter que começar a fazer a alça onde deu os 18 centímetros, tá bom? Então, aqui onde tá o marcador, vamos supor que é o 18 centímetros que deu de decote. Então, a gente inicia aqui na mesma argolinha pra começar a alça, ok? Então, a gente faz aqui laçadinha inicial. Vou entrar aqui aonde tá, então, meu marcador. Faço um ponto baixo. Ponto baixo, vai fazer o mesmo ponto, tá? Meio ponto segredo. Aí, eu vou na próxima argolinha, prendo. Estico a laçada, faço meio ponto segredo. E prendo na próxima. Então, pra começar a nossa alça, a gente vai usar 3 argolinhas e vai ficar só com 2, ok? Aí, se você quer uma alça mais grossa, pode usar mais argolinhas daí também.
Mas não avançando pra dentro aqui do decote, tá? Usa pra cá. Agora, eu entro, então, aqui no meu primeiro ponto baixo, né? Fiz uma correntinha, faço um ponto baixo. Vou esticar minha laçadinha. Faço meio ponto, prendo na próxima. Estico a laçadinha. Faço aqui meio ponto segredo, prendo na próxima. Então, aqui, ó, aqui também, aqui tem um ponto baixo e a última argola da alça. Então, eu prendo na argola, deixo o ponto baixo aqui. Faço uma correntinha, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo e estico a minha argola. E prendo na próxima. Faço meu meio ponto segredo. E prendo, então, aqui na argolinha, que é meu último ponto. Então, a nossa alça vai ficar com 2 argolinhas. Então, a gente segue fazendo essas carreirinhas até atingir aqui para um tamanho M, 19 centímetros de altura de alça, tá? A gente vai trabalhar a frente e costa da peça separada, a gente vai ter a costura daí na alça no ombro, ok? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer mais uma. Então, o ponto para a alça aqui é o mesmo ponto utilizado no corpo da peça, tá bom? Só que a gente vai trabalhar de menos pontinhos, né? Então, aqui, ó, prendeu, fez o meio ponto, prende na próxima. Estica a laçada e faz aqui de novo o meio ponto segredo. Prendendo na última argolinha, ó. Então, fica assim a nossa alcinha. Feito lá, então, até a altura que você precisa, vai fazer uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 5 carreirinhas. Daí, você vai deixar um pedacinho pra costurar, tá? Então, agora, a gente vai fazer a outra alcinha. Pra fazer a outra alcinha, a gente faz do mesmo jeito. Então, aqui eu vou deixar uma argolinha, né? E vou trabalhar em 3 argolinhas pra começar a alça. Então, vou até onde tá dando a medida aqui do meu marcador. Prendo aqui com ponto baixo. Deixando uma argolinha de espaço, né? Porque aqui no começo eu também deixei uma. E sigo fazendo, então, a mesma coisa. Faço meio ponto segredo, prendo aqui na próxima argola. Faço meio ponto segredo e prendo na próxima argola. Então, ó, vou ter a argola do marcador, daí eu fico com 2 argolinhas para alça. Faço uma correntinha, viro um ponto baixo no primeiro ponto baixo, estico minha laçada e faço meio ponto segredo, prendo na próxima. Estico a laçada, faço meio ponto segredo e prendo na próxima argola. Então, aqui, ó, aqui tá meu início, né, onde eu iniciei a alça. Então, tem a argola, ponto baixo, eu prendo na argola. Uma correntinha, retorno. Um ponto baixo no ponto baixo, estico a laçada. Faço meio ponto segredo, prendo na próxima argola, estico a laçada, faço meio ponto segredo e prendo na última argolinha. E aqui, então, eu sigo repetindo a mesma coisa, um ponto baixo no mesmo ponto, faço meio ponto segredo, um ponto baixo na próxima argola. Estico a laçada, faço meio ponto segredo e um ponto baixo na próxima argola. Deixa eu ver aqui quantas carreirinhas eu já fiz, porque a gente tem que fazer a mesma quantidade de carreirinhas que a gente fez de um lado, a gente faz do outro, tá bom? Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4. Como que conta essas carreiras? Então, aqui, gente, ó, aqui é onde eu prendi, né? Então, aqui eu tenho um ponto baixo. Então, onde eu tenho um ponto baixo, é uma carreira. Aonde eu tenho a argolinha, é a outra carreira. Onde tem ponto baixo é uma carreira, onde tem argolinha é a outra carreira. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Então, é assim que você conta. Aqui, então, vou fazer a última. Faço um ponto baixo. Em cima de ponto baixo, uma correntinha não, estico a laçada. E prendo aqui na próxima argola. Estico a laçada. Faço meu meio ponto segredo e prendo aqui na última argolinha, então. Aí, eu faço uma correntinha e corto o fio.
deixando um pedacinho também já pra costura. Então, você vai trabalhar dois lados iguais, tá? Então, aqui a altura de alça aqui vai ser de 19 centímetros para um tamanho M, tá bom? Então, aqui eu já tenho uma outra pecinha aqui feita, ó. Então, a gente faz duas partezinhas iguais. Aqui eu acabei deixando ponta nessa outra parte que eu tinha feito pra costurar, e nessa também que eu fiz agora eu deixei. Então, você deixa só em uma parte, tá? Não precisa deixar nas duas como eu fiz aqui. Então, ó, faz uma parte e faz outra exatamente igual, tá? Frente e costas são iguais, aí a gente vai costurar, então, o ombro. Então, pra costurar o ombro, a gente utiliza aqui uma agulha de tapeceiro. Aqui posiciona, então, direito com direito, tá? Desculpe, avesso com avesso, pra costurar. Aqui eu vou cortar uma das pontas, então, eu acabei deixando dos dois lados, né? Então, aqui, daí a gente passa o fiozinho na agulha de tapeceiro e vamos costurar, então, o ombro. Eu costuro pro lado direito mesmo, tá? Então, aqui meu fiozinho tá saindo pra fora, vou pegar lá meu primeiro pontinho lá do outro lado. Deixa eu voltar aqui que eu... Ai, fiz cagada. Entrei dentro do ponto, do fio. Peraí, deixa eu voltar. Então, vamos de novo. Então, vou entrar lá no meu primeiro ponto baixo do outro lado. E vou voltar aqui no meu primeiro ponto baixo desse lado, ó. Tá alinhando aqui. Daí, eu pego o próximo ponto baixo, que é o ponto baixo que prende a argola. E pego esse outro ponto baixo desse outro lado também. Aí, eu pego a argolinha do outro lado, argolinha desse lado. Pego aqui ponto baixo desse lado, ponto baixo desse lado. Então, ó, a gente vem pegando aqui, respeitando os pontinhos que a gente tem de cada lado. Agora, eu pego a argola desse lado, a argola desse lado. Então, aqui eu finalizo a minha costura, né? Daí, eu puxo. Não puxar demais, deixar muito aberto, também nem muito repuxado, né? Tem que manter mais ou menos a largura que tá dando aqui, ó, a tua alça, né? Aí, eu volto, então, lá dentro da argola que eu já trabalhei, desse outro lado, só pra alinhar. E aqui dentro daí, então, que vai ser o lado avesso, vou prender o fio, faço um nozinho, e aí é só esconder o fiozinho aqui pra dentro. Quem quiser pode fazer, né? Abrir o fiozinho aqui em dois e fazer um nozinho também. Aí, pode fazer o acabamento que você achar melhor. Opa. Então, assim fica a alça presa, ó. Agora, a gente costura as laterais. Então, aqui eu deixei o fio, né, nas duas partes eu deixei, quando eu terminei a peça, eu deixei um pedaço de fio, né, acho que eu não falei isso. Mas a gente deixa um pedaço de fio, né, pra já costurar daí a peça, tá? Deixa num lado da peça e também lá no outro. Qualquer coisa também é só amarrar o fiozinho, né, e começar a costurar também, dá certo também. Eita, tô passando só um fio na agulha. Agora sim. Então, aqui também, gente, a mesma coisa, ó. Então, a gente vai começar costurando. Então, aqui eu começo na minha argolinha, ó, e lá eu tenho um ponto baixo. Então, aqui eu começo na argola. Aqui pode ficar confuso um pouco também a costura, tá, gente? Porque, né, é diferente de um lado pra você pegar do outro aqui. Então, você vai ter que ir vendo, costurando até chegar ali no final, ó, que ele termine certo, né? Aqui você pode prender esse fiozinho aqui, ó, da ponta. Nesse ponto baixo aqui, ó.
Só pra uma parte não ir ficando maior ou menor que a outra na hora da costura, né? Tem que terminar igual aqui. Então, você prende aqui. Só pra você tendo uma noção, né? Então, aqui a gente segue, ó. Então, aqui eu passei na argola, vou passar aqui nesse ponto baixo de novo. Eu sempre gosto de voltar no mesmo lugar de onde tá saindo meu fio, ó. Pra alinhar. Aí, agora, eu vou pegar nesse ponto baixo. Vou pegar no ponto baixo, que eu peguei o ponto baixo, então, eu pego a argola, ó. Aí, agora, eu vou vir aqui. Ah, escapou meu fio. Calma, gente, no final tá tudo certo. Então, aqui, ó, agora eu prendo nessa minha argola. Agora, eu vou lá no ponto baixo. Volto aqui nesse ponto baixo. Vai puxando, não muito, né? Agora, eu venho aqui na minha argola. Pego aqui o ponto baixo. Pego o ponto baixo lá do outro lado. Aí, venho, pego a argola. Então, ó, você vai vendo mais ou menos aí, ó, tá? Tem que terminar certinho lá o final da costura. Vai fazendo, vai puxando, não puxa demais também, tá? Aí, se tiver com dúvida, dá uma esticadinha na costura pra você ver onde você pegou. Aqui, o importante não é ficar um amontoado de ponto no lugar só, né? Sem costurar, nem ficar uma ponta lá no final, marcar outra. Então, você vem fazendo aqui, de forma que você termine lá mais ou menos bem certinho. Então, eu peguei já ali, vou pegar aqui, pego a argola, ponto baixo, dou uma puxadinha também. Na hora de fazer essa costura aqui também, ó, não deixar muito esticado em relação à peça, tá? Também nem muito repuxado. Então, aqui eu tinha amarrado, né, no comecinho aqui, ó. Mas daí eu tenho aqui o ponto onde é a correntinha desse lado, eu pego um pouquinho aqui o ponto baixo que eu fiz, né? Desse lado. E acho aqui também onde tá meu primeiro ponto baixo da outra parte, e prendo aqui também, ó. Aí, eu amarro aqui uma pontinha na outra. Aí, é só esconder as pontinhas. Agora, é só fazer a mesma coisa, gente, do outro lado. Costurar o ombro, costurar a outra lateral. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer os acabamentos ao redor, tá? Então, ó, o formatinho da peça fica assim, tá? Em miniatura, né? Mas é isso aí. Então, agora, vou mostrar pra vocês os acabamentos. Então, vamos lá. Fazemos aqui a laçadinha inicial, agora sim eu mudei o tamanho da agulha, tá? Vou utilizar uma agulha de número 4. E pra fazer o acabamento aqui ao redor, vou começar aqui pro lado de dentro, onde é a minha alcinha, tá? Debaixo aqui da axila. Então, vou começar aqui nesse ponto baixo. Você pode começar onde você achar melhor aí, tá? Então, vou fazer o ponto baixo, 3 correntinhas, volto no ponto baixo. Prendo com ponto baixo. Venho dentro da argolinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, faço ponto baixo, prendo aqui no ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui no ponto baixo, prendo, faço um ponto baixo. Venho dentro da argola e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto no ponto baixo, prendo. Aqui, como é o início da minha alça,
Então, aqui, ó, tem um ponto baixo, né? Tô dentro dessa argola, eu vou prender aqui nesse ponto baixo também. Então, você vai sempre prendendo. Onde tá o ponto baixo, você vai prender. E na argolinha também. Então, igual aqui, a gente tem 2 pontos baixos, né? Tem 1 e 2. Então, você prende um só. Você pode escolher tanto esse pra você prender. Então, prende na argola. Faz o picôzinho. Aqui, daí, você escolhe qual ponto baixo prender. Faz o picôzinho. Prende na argola. Se prendeu no ponto baixo, depois prende na argola. Então, você vem contornando todinha a sua alça assim. Aqui, quem quiser pode trabalhar só ponto baixo, né? Pra fazer o acabamento também. Se não gostar de fazer picô. Eu acho que o picô fica um pouco mais delicadinho, né? Então, vai contornar todinha a alcinha assim com o picôzinho pra dar o acabamento aqui ao redor. Aí, na parte de dentro aqui da peça, ó, contornando, né? A alça, a parte do decote, a outra alça, depois vai lá pra trás, faz a parte de trás também. Você vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, tá? Com a agulha de número 4, vai trabalhar os picôzinhos. Sempre prendendo também aqui na argola, depois vocês escolhem um ponto baixo pra prender. Depois na argola, depois no ponto baixo. Depois prende na argola, depois no ponto baixo. É a mesma coisa você vai fazer o acabamento aqui pela parte de dentro, tá? Ó, então, você contorna todinho aqui, né? A parte do decote. Já contorna a alça, né? Faz lá a parte de trás, contorna e até chegar no primeiro ponto que você fez, tá bom? Então, o acabamento da peça é esse, tá? Aqui na parte de baixo, eu fiz uma carreirinha de ponto baixo, mais uma carreira de picô. Então, aqui eu tenho 2 correntinhas, né? Então, trabalho 2 pontos baixos, e aonde tá o ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, para cada ponto de base, você vai fazer um ponto baixo com agulha de número 4, se você quiser que ela dê uma cinturadinha, tá? Se você não quer que dê uma cinturadinha, pode continuar com a agulha que você já tava trabalhando no corpo, tá bom? E depois, você vai trabalhar uma carreirinha de ponto picô, de 3 correntes também, sempre pulando um pontinho de base. Só um daí, tá? Contorna toda a barrinha aqui com ponto picô também, ó. E daí, assim, vai ficar prontinha aí a sua peça. Olha só que lindo, gente. Que ponto maravilhoso. Eu amo esse ponto. Acho que deixa a peça super leve, é um ponto super econômico. E fica, assim, uma peça bem fresquinha, né? Bem levinha. Então, gente, espero aí que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida ainda, gente, em relação à nossa peça de hoje? Gente, para quem ainda não compartilhou essa aula, compartilha aí na sua página, caso você queira, né, fazer essa peça aí mais pra frente, você acha mais com facilidade a aula, tá bom? Porque aqui na página do Bazar Horizonte são várias aulas, né? Então, cada vez mais a aula vai ficando lá pra baixo, depois fica mais difícil de você encontrar, tá bom? Então, compartilha aí na tua página que vai ficar mais fácil de você achar a aula depois, tá? Obrigada, Vivi. A Valquíria chegou atrasada, mas depois você pode assistir novamente, né? Desde o começo com mais calma. Vai ficar salva assim, Maria. Então, vamos fazer um desse, né, Maria? Fica linda, gente. Como eu falei, pode fazer um vestidinho de praia também, né? Uma sainha com esse ponto, que fica bem legal. Olá, Lúcia, Jocélia, Graça, Terezinha. Gente, então, essa foi nossa aula de hoje. Os materiais utilizados, então, na nossa aula de hoje, vocês encontram lá no site do Bazar Horizonte, tá bom? O Cleia 5, ele tem essa cor natural e tem várias outras cores coloridas também, gente. Muito lindo, é um fio bem gostoso de trabalhar, né? Eu adoro trabalhar com ele. E ele é um fio mais grossinho que o Cleia normal, né? O Cleia 1000, então ele é... O Cleia 1000 bem fininho, né? Esse é um pouquinho mais grossinho. Eu gosto mais de trabalhar com esse. E a peça fica também bem delicada, né, gente? Bem bonita.
Então, gente, muito obrigada aí pela participação de todos vocês, né, em mais uma aula. Espero aí que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá bom? Se fizeram essa peça, me marquem nas redes sociais de vocês para eu poder ir lá ver o trabalho de vocês, compartilhar o trabalho de vocês lá nos meus stories, tá bom? Para quem ainda não me segue, meu Instagram é o @didimelo.oliveira. E também quero convidar vocês a conhecerem meu canal no YouTube, Didi Melo, lá no YouTube, tá? Lá tem mais de 160 aulas disponíveis lá para vocês também. Então, espero vocês por lá também, vocês super bem-vindos por lá, para quem ainda não conhece, tá? Então, gente, muito obrigada a todos pela participação, pela interação com a nossa aula. Muito obrigada pelos compartilhamentos. Obrigada ao Rosário Horizonte por mais uma vez abrir aqui, né, as portas para eu dar essa aulinha para vocês. Obrigada ao Círculo também pela confiança no meu trabalho. Então, gente, muito obrigada aí por tudo. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.